Beleza. Estamos online no YouTube. Agora eu vou iniciar aqui no Instagram rapidinho, só dar um confere. Certo, aí você me manda um convite aí. Isso. Vendo aqui. No YouTube já está rolando, beleza. Agora Beleza, no YouTube tá ao vivo, né? Aí falta o Instagram aqui. Vou iniciar aqui no Instagram. E aí você vai fazer o seguinte, calma aí. Deve aparecer na minha tela o seu convite, né? Não, agora vai ser assim, ó. Entra lá no... Ó, vai aparecer para você que eu estou ao vivo no Instagram. Entra no meu Instagram aí, vai no ao vivo. Certo. Você está ao vivo aqui, e beleza. Aí embaixo vai ter duas carinhas aí, você clica. Duas carinhas e... É isso aí embaixo. Interrogação? Não, aqui é uma fazer pergunta. Não. Onde é que tá aqui? Lado. Dá uma olhada aqui, Vini, que eu não manjo essa porra. Onde é que coloca para eu ir junto com ele aí? Eu tô te vendo ao vivo aqui no Instagram. Só tem aqui fazer pergunta, hein? Não tem duas carinhas aí não para tu participar comigo? Deixa eu ver se tem. Não, só tem uns bichinhos rindo aqui, uns porra dos smile. Então é isso mesmo. Não, o Vini tá denunciando você, não é isso não. Pô, Vini. Caralho. Não, cara, não tem. Eu não sei como fazer para ir ao vivo, não. Sinceramente. Calma aí. Vê se você consegue me convidar, sei lá. Não sei, cara. Aqui não aparece porra nenhuma. Até te mostro aí. Olha aqui olha na tela aqui, rapidinho, ó. Certo. Essas duas carinhas, filha da puta, aqui dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Não aparece. Aqui, isso aí não aparece pra mim, não, cara. Oxi. Não aparece. Felizmente aí, eu não sei. Não aparece no meu. Talvez seja alguma configuração do meu Instagram. Ou seja, talvez só eu possa chamar, não sei. Eu não manjo de mexer nisso, cara, sinceramente. O Vini também não sabe, não? Não, o Vini tá aqui do lado, não parece não saber também, não, cara. Infelizmente. Eu não consigo nem te chamar aqui, cara. Não. Ó, envie uma solicitação para participar do vídeo ao vivo do Brigadeiro. Aí apareceu. É isso aí. Apareceu, mas não, essas carinhas embaixo não aparecem para mim, não. Solicitado aqui. Agora aí. Já vai entrar. Beleza. Acho que tá funcionando, né? Agora sim. Vou baixar o volume aqui, cara. Fica no máximo isso daqui, que fica bem baixinho. Eu não sei se tá funcionando aí pra galera, se a galera tá conseguindo ver bem. Tá perfeito. A galera tá bom. O pessoal do YouTube aí, o pessoal do Instagram tá legal pra gente começar? Veja aqui o pessoal falando, Rocha, grande brigadeiro, amém. O pessoal tá vendo aqui. Acho que tá bom. Maravilha. Não era pra estar saindo o áudio aqui, não. Vamos lá, então, Nando. Mano, obrigado por aceitar aí o convite da nossa live compartilhada. Eu que agradeço, obrigado. Eu acho que a galera está num momento... Parecia que quando a gente tinha vencido a esquerda em 2018, parecia que a polarização tendia a diminuir. Agora a gente vê uma nova polarização, dessa vez dentro da direita. E há um controle de narrativas por parte de muita gente. Então, acho que é importante a gente sempre fazer essas lives aqui, sempre que possível, para a gente poder dar voz a um lado que tem sido, de certa forma, censurado, né? Então, vamos começar por aí, irmão. Em que momento que começou na sua visão, essa cisão da direita? Bom, é aquele negócio, né, cara? Você é um cara do MMA. Eu fui das artes marciais durante muitos anos na minha vida, mas depois parei, estou alguns anos parado. E você sabe que uma das qualidades que a pessoa precisa ter é honrar a palavra, né? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Beleza. Então, uma das qualidades que você precisa ter é honrar a sua palavra.
Quando eu comecei a ver esses caras que foram nas ruas pedir pela CPI da Lava Toga e depois desdizendo aquilo que falaram, que prometeram, que fizeram um compromisso com o povo, e não só fazendo isso, mas humilhando as pessoas que eram favoráveis à CPI da Lava Toga, aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa muito errada, né? E quando você fala que nós lutamos tanto, né, para tirar esses canalhas do poder, principalmente da esquerda, todos nós colocamos a nossa cara a tapa, a nossa reputação, você ganha muito dinheiro com outras coisas, com lutas e tudo mais, você é um empresário, e você colocou a sua cara a tapa, depois você vê que o problema não é esse, cara, o problema é o ser humano, é a idolatria do ser humano, entendeu? E hoje, para conseguir passar pano para essas coisas que são revoltantes, se faz uma ginástica mental gigantesca para coisas que são absurdas. Hoje o que a gente está vendo é o absurdo acontecendo na presidência da República, é tudo aquilo que a gente lutou para que não acontecesse sendo feito através de ações do Jair Bolsonaro, né? Então, assim, é uma tristeza imensa, cara. Eu não tenho nem como colocar em palavras, acredito que você está triste assim como eu. Não, sem sombra de dúvida, a decepção é grande, sem sombra de dúvida. Só que, assim, você como eu também faço a mesma leitura que você. A cisão começou naquela época da Lava Toga, né? Que, num determinado momento, eu lembro direitinho, eu, você, o Diego Rox, lembra de mais alguém que tenha ficado firme? O Danilo Gentili, e acho que mais uns 2 ou 3 ficamos firmes, defendendo que seria necessária a Lava Toga naquele momento para dar uma freada no STF. A gente sabia que dificilmente a gente conseguiria algo de substancial, como a prisão de um ministro do STF, tudo, mas eu, pelo menos, eu acreditava que era vital naquele momento a gente colocar a opinião pública, né, que naquele momento o presidente gozava de um grande apoio popular, a opinião pública confrontando o STF de forma geral, pegar todos os acontecimentos, como os absurdos do Gilmar Mendes liberando da prisão o Jacob Barata Filho várias vezes, esse tipo de coisa, e jogar na imprensa, porque é assim que é a fagulha inicial de um movimento de mudança, né? Tem que primeiro gerar uma insatisfação no povo. A gente sabe que o nosso povo é muito ignorante de forma geral, e foi assim até o processo de retirada do PT da presidência. Num determinado momento, a gente começou a se revoltar, e quando eu digo a gente, é o povo de forma geral, até os menos instruídos começaram a se incomodar com o que viviam, e uma pequena fagulha, de uma pequena insatisfação foi crescente, as pessoas se politizando, começaram a entender a roubalheira que estava à frente do país, e acabou vindo a Lava Jato, e aí conseguimos. Então, tudo inicia com uma pequena insatisfação, que era, eu não sei se é a sua opinião, mas, na minha opinião, seria a importância da Lava Jato, muito mais um movimento inicial de alguma coisa substancial mesmo, do que propriamente dita a prisão do Gilmar Mendes. A gente sabe que isso aí dificilmente aconteceria num primeiro momento. E eu lembro que, quando a gente defendeu isso, rapidamente criou-se uma narrativa, após aquela entrevista do Flávio Bolsonaro na Terça Livre, uma narrativa visando colocar na cabeça das pessoas, né, de uma forma que a gente sabe que é completamente descolada da realidade, que a Lava Toga não seria importante naquele momento, em prol de uma suposta governabilidade, blá, 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 que a gente sabe que é papo furado. E aí rachou-se à direita, né? Como é que você vê, Nando, a consequência dessa cisão da direita de uma forma direta no governo de Jair Bolsonaro? Você consegue estabelecer você vê uma relação entre a cisão da militância, do suporte dele, do suporte popular, de forma concreta nas ações do governo? Você consegue estabelecer uma relação? Cara, olha, eu vou... A minha visão a respeito das coisas é que, bom, primeiro, a CPI da Lava Toga ficou lá atrás. Ela é uma coisa pequenininha, muito minúscula, perto das coisas que estão sendo feitas agora. Esse foi só o começo. A partir deste começo, você vê a revogação da prisão em segunda instância, os juízes fazendo aquilo que eles querem e tudo mais, e se criou uma conversa falsa de que se nós fizéssemos manifestações pela CPI da Lava Toga, nós estaríamos
quebrando a harmonia entre os poderes. Nada mais desarmônico que está sendo feito agora. Mas, enfim, o que nós queríamos? Que as coisas fossem feitas através da lei. Ou seja, atos administrativos do Supremo Tribunal Federal precisavam ser investigados. Nós não estamos falando de atos jurisdicionais, nós estamos falando de atos administrativos, e esses são em flagrante delito, não só contra a Constituição brasileira, mas contra as leis. Eles passaram um pano para isso, e depois começou uma escalada de diversas coisas que foram ficando cada vez pior. Então, defendendo Augusto Aras, defendendo André Mendonça, defendendo Fernando Bezerra, Eduardo Gomes, que é o centrão, que Bolsonaro começa a negociar ali no meio, e hoje nós estamos no absurdo completo, que é entregar estatais, chaves do cofre, para Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Kassab, etc. E, além do mais, você vê um presidente completamente descolado da realidade e do próprio mundo, fazendo manifestações fora de hora e tudo mais, com os gatos pingados que ainda são gatos. Então, assim, na realidade, cara, sabe aquela música do Pink Floyd, Another Brick in the Wall? Cada vez que você vai tirando um tijolo do muro, o que está acontecendo? O muro de Jair Bolsonaro ele está entrando em colapso, cada vez mais em colapso. A cada momento ele perde mais pessoas que acreditavam nele. Então, se na CPI da Lava Toga não perdeu, aí depois no fundão eleitoral perdeu mais. Aí depois do juiz de garantia perdeu mais. Aí agora com o Sérgio Moro ele está esfacelado. Sobrou só as pessoas mais fanatizadas que não conseguem enxergar a realidade e que estão aí defendendo só narrativas, entendeu? Ou seja, o presidente está certo independente de qualquer coisa. Independente da realidade, ele está certo. Se ele fosse preso, estivesse em Curitiba, esses caras, assim como os petistas, estariam lá falando Bolsonaro livre. Entendeu? Então, o que eu acho, cara? Eu acho que a CPI da Lava Toga, ela é só a fagulha onde nós começamos a criar alguma consciência. Hoje, a visão é clara. Aquilo que está se delimitando no cenário político brasileiro é muito claro. Você vê um presidente da República que está negociando com o Centrão, que está fazendo coisas absurdas, que está colocando um carimbo no Brasil, taxando o Brasil de país infectado, porque até o Donald Trump já fala há 4 dias seguidos que existe a possibilidade de fechar os aeroportos para o Brasil. Então nós estamos em uma situação, Brigadeiro, que é muito, muito triste e muito complicada, e eu acho que não tem mais volta. Não, eu concordo com você em muita coisa, tá, em relação a isso, mas eu estou querendo, antes de a gente chegar na situação atual, eu acho importante fazer essa leitura do que aconteceu lá atrás, porque acontece. Na minha visão, eu não sei se você concorda, uma das coisas que acontecem de maior gravidade nesse momento é o fato dessas pessoas aí, Orlando Santos, essa galera que falou da Dias, essa galera aí, se intitular e serem identificados enquanto conservadores. E a gente sabe que o comportamento conservador dessa galera aí não existe de verdade, né? Qualquer conservador que se preze, que tenha como fontes aquele tripézinho, Edmund Burke, Roger Scruton, Michael Oakeshott, sabe que o que essa galera está fazendo é um comportamento muito mais progressista do que de conservador. E no momento onde eu digo que a gente teve a surgência, não foi nem a surgência do movimento de direita, nessa década que passou, porque foi quando a gente começou realmente a se politizar e entender o que era direita e esquerda, uma grande parte da massa. E aí, quando você já tem isso, esse pessoal tem um alcance, porque tanto o presidente como os filhos do presidente, eles estimulam esse comportamento dessa galera e acabam, em troca dos afagos que recebem, eles conferem a eles uma credibilidade, uma popularidade. Então, eu acho que o grande perigo, cara, isso falando a médio e longo prazo, no processo de politização da massa, o pessoal ter uma ideia deturpada do que é o conservadorismo. E aí que eu tenho mais me colocado de uma forma a tentar que as pessoas entendam o que é ser conservador de fato. E é completamente o contrário do que essa galera faz. Isso aí o que eles estão fazendo. Isso aí, você vende na tua livraria os livros do Roger Scruton e, porra, ele
Em 1968, ele identificou esse comportamento da galera agora, lá nos militantes marxistas, né, que ele chamava de... como é que é o nome? Deformação da imaginação moral. Ou seja, fugir de tudo que é balizado pelos valores que a gente defende em prol da defesa de algo inexistente. Que cara, bicho, é revoltante o fato, assim, ó, você pega essa galera toda e você já viu algum deles tecer alguma crítica em algum momento? Uma crítica? Tu lembra ou não? Não, eles não vão tecer críticas, cara, porque assim, olha, eu vejo, por exemplo, o Roger Scruton, ele foi muito crítico a os movimentos de 68 na França, né? O movimento de 68 da França. Isso. Que é aquela loucura lá que depois foi se espalhando com o movimento hippie e tudo mais, mas enfim, é muito crítico disso. Mas nós não vamos ficar teorizando aqui, cara, eu acho que não é necessário, de qual é o livro, de qual é a patota que nós pertencemos. Isso, esse não é o esquema. Mas o que eu quero dizer eu não sou Bernardo Cristian de botar uma porrada de livro aqui atrás para ficar fingindo que eu li o livro, não, bicho. Né? Até só porque assim, a gente tem que ter a espinha dorsal do que a gente defende. Exato. Então, assim, mas aí que tá. Olha só, o conservadorismo, ele tem a primazia do ceticismo político, né? E a ojeriza a ideologia. Quando você vê o Olavo de Carvalho, por exemplo, falando que Bolsonaro é o líder escolhido para a Revolução Brasileira, você está falando, mano, tudo aquilo que você escreveu, você está jogando no lixo. E o grande problema disso, cara, é que, independente da pessoa ter lido ou não, né, Adam Smith, ou Roger Scruton, ou Edmund Burke, que é muito chato, né? As reflexões sobre a Revolução Francesa é um livro chato pra cacete, mas independente da pessoa... as pessoas terem lido ou não, tá? O que acontece? A realidade é, nós temos um grupo de pessoas indispostas a criticar qualquer coisa que seja o presidente da República e fazendo uma ginástica mental, deturpando a própria visão da realidade para transformar da noite para o dia pessoas íntegras em inimigos, como fizeram com o caso com Sérgio Moro, e caso de todos nós aí, você também e tal, assassinando a reputação das pessoas e se transformando aquele espantalho que a esquerda sempre desejou combater. Ou seja, eles se transformam hoje naquilo que a esquerda vivia nos acusando falsamente de ser. Eles são idólatras, eles são cegos, eles estão ali pelo líder deles, que é Jair Bolsonaro, mas ele não consegue fazer uma crítica a respeito daquilo que está acontecendo. E chegou num ponto tal, onde independente das coisas que o cara faça, a galera passa pano. Então você está vendo o cara querendo uma ingerência dentro da Polícia Federal, os caras passando pano para isso, e não só mentindo a respeito do Sérgio Moro. Então conectando o Sérgio Moro com Adélio Bispo, falando que Sérgio Moro é, na realidade, um esquerdista, que é abortista, os caras criando a narrativa dessa. Então, assim, é nojento, é deplorável, cara. Uma pessoa de honra não pode suportar uma coisa dessa, entendeu? Não pode conviver com esse tipo de sacanagem, de mentira. Alan dos Santos é um grande canalha, ele não para de mentir, ele não para de distorcer, né? Então, assim, o que acontece? São pessoas, cara, que não têm mais valores e nem princípios. São pessoas que se deixaram corromper pelo vislumbre do poder e por algum dinheirinho de gabinete, alguma merda do tipo. Cara, então, mas eu também acho chato pra caramba ficar fazendo referência bibliográfica, acho isso aí uma caretice da porra e até afasta quem tá assistindo. Mas o que eu acho que é importante? Nós, enquanto pessoas que resolvemos falar com uma câmera para uma certa quantidade de pessoas, eu entendo que a gente tem a gente que é conservador de verdade, a gente precisa ter algum tipo de responsabilidade. Esse pessoal não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, muito menos, quiçá, com o movimento conservador em si. Então, por que eu citei aqui esses três nomes? Porque evidenciam, e fica até legal como referência para o pessoal, a gente está aí com algumas milhares de pessoas assistindo a gente agora, referência para o pessoal buscar saber o que é conservadorismo de verdade, entender que essa galera aí de conservador não tem absolutamente nada. Você falou do Roger Scruton, inclusive, o que é conservadorismo, aquele livro dele é muito interessante, como ser um conservador, eu acho do caralho.
Tá? E eu gostei também do desejo sexual, porque eu sempre tive aquele negócio de pensar, porra, meu irmão, pô, será que o conservador tem que ser careta e tudo? Então, depois que eu li esse livro desse cara, abriu minha cabeça pra caramba. Mas é o que a gente está vendo hoje, eu falo que é importante a gente identificar nessa galera, falando dos Santos, essa patotinha, essa bolha de retardados de Twitter aí. É a tal que o Roger Scruton fala no livro dele, que identificou nos militantes, a tal da cultura do repúdio, que é o quê? É você censurar e combater de uma forma, chega a ser até persecutória, qualquer ideia divergente da tua. E isso aí, cara, eles estão repetindo o modus operandi que sempre foi de um pensamento revolucionário, pessoal da esquerda. Mas o problema, Geraldo, só lhe interromper, o problema não é nem esse. Você veja que esses caras nem atacam mais a esquerda. Eles atacam vozes dissonantes dentro da própria direita. O Roger Scruton, no próprio livro dele, ele traça uma linha entre conservador e reacionário, né? Então, assim, esses caras o que eles são reacionários. Mas eles não são nem reacionários contra a esquerda, eles são reacionários contra aqueles antigos aliados, porque eles o veem como ameaça. Eles não podem tirar a hegemonia da narrativa de que Bolsonaro é um ser infalível. Porque o próprio cargo desses caras está em risco, entendeu? O castelo de pó deles está em risco. Agora, o que eles fazem com isso, eu entendo a sua preocupação é a seguinte: você se preocupa que no futuro as pessoas vão falar, conservador é isso aqui, é Alan dos Santos, é Gadiz, é Bergado. Exatamente. Essa é a tua preocupação. Então, o que você quis dizer? Você está querendo dizer que esses caras vão manchar tanto aquilo que nós lutamos durante tanto tempo, que no futuro nós vamos estar com a estigma daquilo que eles fizeram. E é justamente por isso, hoje, que nós temos que bater o pé e conseguir alertar o máximo de pessoas possíveis e falar, esses caras não são conservadores, são idólatras, canalhas, cínicos. É isso que eles são. Eles não são conservadores, eles são idólatras, canalhas, cínicos. O princípio de... Os seus valores, eles foram corrompidos, né, pela praxis, entendeu? Então, por exemplo, você vê... entrega lá o Banco do Nordeste para um réu na Lava Jato, não tem problema, Jair está certo. Quando isso, cara? Como é possível isso? Está tão longe de um cara como Benjamin Wicker, está tão longe de um cara como Adam Smith, até mesmo quando você vê o cinismo, né, cara, de você prometer uma coisa e você falar por cima, de você não ter respeito, por exemplo, pela tua própria palavra. Jair Bolsonaro foi eleito dizendo que daria carta branca a Sérgio Moro para que ele fizesse o melhor pelo combate à anticorrupção no Brasil, e aí você vê que ele quer um diretor da Polícia Federal para ele ligar todo dia, né? E ele continua batendo nessa tecla. É uma coisa, assim, revoltante. O próprio Jair Bolsonaro nunca leu um livro desse na vida, meu amigo. Nunca leu um livro desse na vida. Ele não sabe o que é conservador. Ele não sabe o que é, porra. Ele não sabe o que é. Ele é completamente diferente disso. E aí, como foi criado? Como foi criado um símbolo que representava nele, ou foi depositado nele, nossas aspirações como eleitor, esse é o Jair Bolsonaro. Essas pessoas acham que defender este símbolo, Jair Bolsonaro, é também defender valores e princípios, quando na realidade esses valores e princípios estão sendo aviltados por esse símbolo. Entendeu? Então, o que acontece, cara? Esses caras aí, bicho, não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. É o embate mesmo. Precisa ter o embate desses caras. Precisam combater esses caras para que aquilo que a gente fez não fique estigmatizado para sempre. Não dá mais, mano. Bernardo, Paula Marisa, Bárbara do Teatro Alizei, Alan dos Santos, aquele nojento do Lorenzon, aquele frutuoso do Vista Pátria, tem um nojo de olhar a cara daquele cara. Não dá. Esses caras são patéticos. E tem até aquele movimento conservador do Brasil, acho que é MBC, Movimento Brasileiro Conservador, sei lá. É nojento, é patético, é uma sujeira, entendeu? É uma sujeira, brother. É uma sujeira, não tem o que falar desses caras. Mas é isso, exatamente. A minha preocupação, eu não vejo que a gente vai resolver. A gente não chegou até essa situação na política no Brasil em anos, foram em décadas. Eu não vejo que a gente vai resolver da noite para o dia, porque não vai, não adianta. Então, a minha preocupação é muito mais
a médio e longo prazo, que haja uma politização mais qualificada do eleitorado, que a gente se torne mais exigente, mais crítico. E a minha preocupação é justamente essa, o movimento conservador ser de uma forma interpretado de uma forma errada, tendo esses caras como expoentes de um suposto movimento conservador, quando conservadores não são nada. Quando aconteceu a demissão do Sérgio Moro, no mesmo dia eu não consegui dormir, fiquei a noite toda virado, mesmo preocupado, né, desapontado, puto. E tomei meu Ribotrilzinho, tomei minha melatonina e não adiantou de bosta nenhuma, não dormir. 7 da manhã acordei e fiz um vídeo aqui, cara, de coração aberto. E aí falei justamente o que eu achava. E aí prometo que a última referência bibliográfica, eu falei do Michael Oakeshott, que para mim é um cara muito, não se fala muito no conservadorismo, mas ele que veio com aqueles estudos sobre política de fé e política de ceticismo. Inclusive tem um livro que é Política de Fé e Ceticismo, que é do caralho, que todo conservador deveria ler. E aí você entende o que está acontecendo. Por exemplo, a política de fé é justamente esse pensamento que o homem é infalível e é capaz de bolar um sistema infalível de política, um mundo utópico. Portanto, como ele é infalível, aqueles que o têm como líder entendem que ele é indefectível, que não vai ter nenhum tipo de falha e não aceitam qualquer tipo de diversidade de ideias, porque, afinal de contas, se o cara é infalível, se o cara é especial, a melhor ideia, a melhor solução é sempre a dele e pronto. E aí ele fala da política do ceticismo, que é justamente a visão conservadora, você saber que o cara que está te governando, ele é um ser humano, ele vai falhar, e logo é passível de falhas e, portanto, de críticas, e nada mais justo do que você ter um olhar crítico e apontar essas críticas. E ele diz, inclusive, que uma situação leva a outra. Ou seja, e aí é a minha preocupação. Você está num momento de política de fé, onde a população toda está esperando. A gente viu isso no Lula, lá no começo dos anos 2000. O cara, vai botar o Brasil, uma igualdade maravilhosa, os pobres, papapá, papapá. E aí, depois de um tempo, você se decepciona, e você entra num momento ali de total descrença, até que surja novamente um outro que te leve a pensar com essa visão romântica de que o cara é perfeito. E aí surgiu o Bolsonaro. A grande preocupação, Nando, é a seguinte, cara. Está se criando agora a desculpa perfeita e toda uma cartilha para ser explorada em 2022 por um canalha tipo um Dória, um Ciro Gomes, que faz um discurso ora mais de centro, ora mais de esquerda, conforme a plateia, um cara desse se eleger, bicho. E aí nós estamos ferrados de vez, porque aí a gente deu um passo para frente, vamos dar 10 para trás de novo. Tá? Porque, assim, embora a gente esteja decepcionado, eu já vejo alguns pontos positivos nisso tudo que aconteceu. Inclusive na decepção. O primeiro ponto positivo é a politização do povo que aconteceu de uns anos para cá. Né? Estamos aqui com algumas milhares de pessoas assistindo a gente hoje, numa live sobre política. Isso jamais aconteceria 10 anos atrás. O pessoal jamais se interessaria nisso. Então, está acontecendo isso. O segundo ponto positivo é justamente a gente ter derrubado o PT. Isso já é um puta de um avanço, porque mostra a insatisfação do povo com essa visão utópica do que seria um sistema socialista. E o terceiro é justamente a depuração do movimento de direita. Porque acontece, todo mundo que se sentia insatisfeito com o PT se autodenominou direita e conservador, quando, na verdade, nem sabiam o que era isso, a grande maioria. Eles eram uma massa de insatisfeitos com a situação política. E agora a gente está vendo a depuração. Está surgindo um movimento que é o bolsonarismo, que não é de fato conservadorismo, é bolsonarismo de fato. Está depurando o que é o conservadorismo, e assim, aos poucos, a gente está vendo uma depuração do movimento conservador. Agora, isso tudo vai por água abaixo se um Ciro Gomes é eleito, se um Dória é eleito. A minha preocupação grande com o momento atual é justamente no futuro. No momento atual, a gente já vai passar, meu irmão. A gente vai sangrar, não adianta. O presidente já mostrou que, ao meu ver, não volta mais, não tem como ele voltar nem que ele queira agora cumprir as promessas de campanha, não consegue mais, já se dobrou ao jogo da velha política, a verdade é essa.
Então, cara, minha preocupação de fato, e aí eu queria até ver como é que você pensa aí nesse futuro imediato, em 2022. A minha preocupação de fato é a gente perder um pouco o avanço que a gente teve no campo político. A gente ser, de novo, se a gente passar mais, sei lá, 4, 8 anos um governo de esquerda de verdade, institucionalizado de esquerda prática, o que a gente está vendo hoje não é um governo de esquerda, a gente está vendo um governo perdido. A verdade é essa. Um governo perdido, hora lá, hora cá. Agora, se pega digamos, um Ciro Gomes, meu, ele abafa, porque ele é um cara inteligente, pra caceta, ele abafa qualquer surgência de movimento de direita. O que tu vê, cara, em 2022? Você consegue já traçar um panorama? Bem, vamos lá. Bom, são várias questões que você colocou aqui, eu peço perdão se eu me estender nelas, tá? Então, a primeira coisa, esse lance da política da fé. Realmente foi depositada uma política da fé dentro do Bolsonaro, eu nunca pensei que ele seria um salvador da pátria. Não acho que tudo que ele queira fazer dá, mas o problema não é esse. O problema é que aquilo que dava para fazer, ele não fez. Esse é o problema principal. Então, aquilo que dava para ele fazer, dava para, por exemplo, vetar um juiz de garantia, dava para, por exemplo, vetar um fundão eleitoral, dava para bater de frente com o establishment, ele não fez. E essa era a expectativa dele. Diferente da política da fé, nós estamos falando aqui de uma política real, aquilo que se pode fazer de maneira constitucional, dentro das leis, e aquilo que Bolsonaro não fez. Não fez deliberadamente para se tornar uma marionete, não só de Dias Toffoli, mas uma marionete do Centrão. Ele o é, e tergiversar disso não é possível mais, você não consegue mais virar as costas para isso. Então, isso que aconteceu. Nós também não podemos nos abster de criticar com medo de que o futuro será pior do que o presente. Entendeu? Pelo seguinte princípio, eu sempre falei, mesmo antes de Bolsonaro se eleger, que verdadeiras mudanças elas acontecem quando de baixo para cima e não de cima para baixo. Não são os grandes, os eleitos, aqueles que estão na presidência da República, que conseguem permear a membrana cultural do povo ou transformar. Não, é o povo que transforma aqueles que estão no poder. Se não fosse dessa forma, nós não teríamos, através da pressão que fizemos, feito a Dilma assinar a lei de delação premiada. A Dilma assinou a lei da delação premiada. Por quê? Porque foi pressionada pela essa ebulição cultural do povo. O que Jair Bolsonaro fez? Por não ter uma crítica severa em cima dele, ele vai lá e restringe a delação premiada. Você está entendendo? Uhum. Então, olha só o tamanho, olha só o tamanho da merda, né? Agora, o que acontece? Em 2022, é claro que você tem gente dando risada com aquilo que está acontecendo. A esquerda nem critica mais Jair Bolsonaro, Lula está quieto, nem está falando nada. Não precisa. Ele fala, deixa ele fazer, primeiro porque ele está fazendo tudo aquilo que a gente quer, sendo aconselhado por Dias Toffoli, e aí eu posso citar uma série de coisas, financiamento de advogado com fundo partidário, o juiz de garantias, os próprios líderes do governo e no Senado, está fazendo tudo aquilo que o Lula e o Foro de São Paulo querem, e ele está também fazendo tudo aquilo que o Centrão quer para voltar a se reerguer. Para manter os seus votos dentro da Câmara, ele está lá negociando com Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, etc. É isso que nós estamos vendo agora. Agora, em 2022, aí você vai falar, vai vir um Ciro Gomes, vai vir um Lula, e eles vão jogar tudo isso na cara do Jair Bolsonaro. Quando o Lula estava rezando para que ele aprovasse a reforma da Previdência, lógico. Mas ele vai falar na hora da eleição, tá vendo, Jair Bolsonaro, você que aprovou a reforma da Previdência porque você é contra os pobres e tudo mais. Nesse momento, a esquerda tem uma estratégia de simplesmente não criticar, deixar ele mesmo colocar a corda para se enrolar no futuro, entendeu? E nós temos que fazer o seguinte, nós temos que cobrar de maneira absurda aquilo que ele está fazendo, porque senão ele estende, essa é uma expressão usada por você, ele estende o tapete vermelho para a esquerda voltar ao poder. Porque essas atitudes que ele está tomando farão com que a esquerda volte ao poder com seu discurso cínico. Um cara como Ciro Gomes, um cara canalha como Dória, um cara etc. Agora, a verdade é, Jair Bolsonaro hoje, ele é absolutamente insustentável. Eu o vejo como insustentável. Não tem como mais retornar, não tem como progredir mais, porque é todo dia
todo instante. É uma crise nova, é uma briga nova. E são coisas, cara, que nenhum país do mundo está passando, nenhum país sério do mundo está passando. O que nós precisamos ver agora? Como é que nós vamos cuidar dos nossos cidadãos e como nós vamos retornar mais rápido ao fio da meada econômica. Mas não é isso que está sendo feito, cara. Todo mundo está pensando no palanque para 2022. Isso é triste demais. Então, se com medo do PT nós vamos fazer tudo aquilo que o PT quer, esse é um grande problema. Nós vamos cobrar independente de quem seja. Quando chegar a 2022, vamos fazer aquilo que for menos danoso para o nosso país. E pronto. Quem sabe um Sérgio Moro não pensa em se candidatar na presidência da República? Ou alguma pessoa melhor? Eu não sei, cara. Mas hoje, o que nós precisamos fazer é não deixar que esse absurdo aconteça. Você imagina uma Polícia Federal novamente totalmente aparelhada? Você imagina um juiz de garantia ser efetivado? Você imagina o financiamento de advogado com fundo partidário? Isso é tudo absurdo, cara. Isso tudo está passando pela caneta do Jair Bolsonaro sem nenhuma crítica severa em cima disso. Né? Então é isso que está acontecendo. Não, essa parte eu concordo contigo pra caramba. Temos que criticar, inclusive nós fomos, e isso é até interessante, né, a gente falar aqui, porque é o seguinte, muita gente acha que a gente, eu, você, eu sempre falo eu, você, o Diego, o Danilo, porque somos os principais que foram os traidores do negócio, que viramos isentão, comunista, new left, caralho. A gente sempre criticou desde o começo, porque a gente achou que era o nosso papel, e é de fato o papel de, não só enquanto conservador, mas como brasileiro de bem. Você tem que fazer críticas ao seu governante. Ele deve lealdade a gente, não o contrário, porra. A gente deu um cheque em branco pro cara, para ele veio com a entrevista de emprego. Eu sempre falo que é uma entrevista de emprego a campanha eleitoral. É o cara te falando o que ele vai fazer caso você dê a ele a vaga de emprego, e a gente deu a vaga de emprego pro cara e a gente quer que ele faça o que ele prometeu. Isso está ok. Agora, na sua visão, cara, você acha que o porquê que ele não cumpriu o que ele falou que faria? Você acha que é questão dele estar mal intencionado? É questão dele fazer parte... Aí já vou levar, olha as opções. Fazer parte da nova ordem mundial? É porque ele é extremamente burro? O que você acha? É muito mais... falar o que eu acho. Eu acho que é muito mais simples do que isso, Brigadeiro. É muito mais simples do que isso. Jair Bolsonaro teve, durante o momento como era parlamentar, do baixo clero, junto com os filhos dele, práticas que a maioria dos caras faziam, mas que não eram republicanas, você está entendendo? E ele achou que isso não viria à tona. Ele parou com essas práticas antes de se candidatar à presidência da República, a ver que isso poderia ser uma possibilidade, mas ele nunca achou na vida dele que isso fosse à tona. E aí, a partir do momento onde ele é eleito, e pouco depois começa a vir à tona Fabrício Queiroz, a rachadinha do Flávio, os funcionários que ele tinha lá, que eram fantasmas e tudo mais, a conta de gasolina que ele tinha no seu gabinete de deputado, os 100 familiares ali, as rachadinhas, tudo mais, o relatório do COAF, etc., uma série de coisas. Quando isso começa a vir à tona, aqueles grandes tubarões do poder chegam para ele e falam o seguinte: meu amigo, senta aqui no colinho, que se você quiser continuar governando, vai ser dessa maneira aqui, imagino eu. E aí você começa a ver Flávio Bolsonaro boicotando CPI da Lava Toga, você vê Flávio Bolsonaro ameaçando senadores se voltarem dessa forma, você vê Flávio Bolsonaro votando em lei de abuso de autoridade, criada por Renan Calheiros, você vê Jair Bolsonaro sancionando coisas que seriam impensáveis para qualquer eleitor que conheça um mínimo daquilo que ele prometeu. E isso começa a acontecer depois de abril, quando o cerco começa a se fechar. O que você vê hoje, cara, é um presidente da República desesperado. Ele está não só num surto psicótico, tá? Porque ele não dorme à noite. Isso é uma informação que eu tenho lá de pessoas próximas do cara. Ele não dorme à noite. Às 2 horas da manhã ele pega e liga para um amigo dele, que eu não vou citar qual é o nome, tá? Desesperado, louco, tá? E aí de manhã, você já passou 3 dias sem dormir, para saber como é que é? Quando você fica 3 dias... Você fica 3 dias sem dormir, você não consegue mais nem dimensionar como o seu sistema límbico reage às coisas.
Você tem o córtex frontal, que faz a racionalidade das suas ações, você tem o sistema límbico, que trabalha com emoções. É por isso que as frases tão absurdas saem, do tipo, eu sou Messias, e daí? Eu não tenho nada a ver com isso. Tal. Quando chega no córtex frontal dele, aí ele tá filmando? Não, mas não é assim, veja, eu sinto as mortes. Bom, enfim. O que eu quero dizer é que hoje o presidente da República vive um surto psicótico constante, além de viver um surto psicótico constante, se sente acuado e por isso toma medidas desesperadas, como esse caso do Valeixo, esse caso do Sérgio Moro, este caso. Isso são medidas desesperadas, cara, para blindar os seus filhos. Por quê? Ele está lá, o TRF3, o presidente do tribunal TRF3, o senhor Mairan Maia, falou: você vai ter que apresentar o seu exame em 48 horas. Ele ainda não apresentou. Por outro lado, você tem a investigação em cima do gabinete de Eduardo Bolsonaro se fechando. Você tem a investigação em cima de Flávio Bolsonaro se federalizando. Você tem investigação em cima do Carlos. E a ABIN sabe disso. E ele sabe da gravidade dessas coisas. Então você vê hoje um cara acuado, desesperado, tentando fazer o possível para que o Dick não arrebente. Só que todo dia é um another brick in the wall, você está entendendo? É tirando mais um tijolo dessa barragem que já está toda rachada. A água, que é a verdade, é uma força que não tem como parar. Ela vai aparecer e vai aparecer de um jeito avassalador. Eu acredito muito dessa situação ao Flávio. Pelo seguinte, eu acho que se ele, naquele pai foi eleito, começou a ventilar o papo do Queiroz. Se ele tivesse convocado a coletiva de imprensa e falado o seguinte: rapaziada, o negócio é o seguinte, meu irmão, caguei o pau, fiz merda, todo mundo faz, mas eu fiz também, é comigo, meu pai não tem nada a ver com a história. Se ele chamasse a responsa para ele, naquela época, ia se abrir um inquérito, etc. A gente sabe que não é dar em porra nenhuma, aqui no Brasil nada dá em porra nenhuma. Só que o que eu acho? Iniciou-se um movimento de encobrir cagada. E cada vez que você encobre cagada, a próxima camada de cobertura tem que ser maior. Chegou num ponto, cara, e aí começa. Aí essa situação, na minha visão, foi catalisada por esse comportamento dessa bolha de Twitter, que se prestou a fazer parte desse movimento de encobrir cagadas, e que era adubada, era incentivada pelo Carlos, pelo Eduardo. Então, acontece uma sinergia que catalisa o movimento na direção errada. Então, uma coisa que começou com uma merdinha assim, que dava para ter sido resolvida de cara, se o Flávio fosse macho, se ele fosse homem e tivesse preocupado realmente com o governo do pai, ele chamava a responsa, porque tudo... Irmão, negócio da gasolina do Jair, negócio dos familiares, ele já tinha contornado. Ele foi lá, levou o Fantástico na casa de Angra, aqui, ó, minha casa fodida, lá da Restinga do Marambaia. Agora, o que neguinho ficou pegando foi a porra do Queiroz. Se o Flávio chama a responsa, se ele é homem, ele chama a responsa e fala: caguei o pau, meu pai nem sabia, meu pai não tinha nada a ver, eu fiz merda, vou responder. Pronto, ainda saía porra, olha que garoto legal, garoto arrependido, olha só. Tipo o Onyx Lorenzoni da vida, que hoje o pessoal acha que ele é o maior barato, porque ele confessou o caixa 2 e fez cara de coitado. Agora, eu concordo contigo, chegamos no momento que aí o presidente teve que se dobrar, logicamente, né? E aí essa bolha de Twitter não presta nenhum serviço a ele, ela descola ele da realidade, porque ele se cerca de bajuladores, de pessoas para as quais ele está sempre certo, não erra jamais, né? Nós já sabemos, a gente que teve um convívio com ele, a gente sabe que ele tem uma dificuldade já de ouvir opiniões contrárias, já é dele, né? Um cara teimoso, é dele isso. E aí você tem a receita para o fracasso. Você se cercar de bajuladores, não ouvir outras opiniões, o caralho, e tentar encobrir um monte de merda, vai dar cagada. Chegamos na cagada hoje, aqui dia 4 de maio de 2020. Eu vejo o seguinte, eu vi que você defende o impeachment, ou a renúncia ontem. Eu defendo. Beleza. Você não tem receio que isso possa piorar ainda mais? Eu vou te dizer primeiro o porquê que eu não defendo, porque eu acho que não é o ideal agora. Logicamente, além da situação econômica, que a gente sabe que
no primeiro momento, vai desestabilizar ainda mais o mercado, o dólar pode ir lá para as cucuia e agravar a situação econômica. Essa é a primeira, mas para mim não é a mais importante. Para mim, a mais importante é o seguinte: em havendo impeachment ou a renúncia do presidente, quem assume é o Mourão. E a gente até agora a gente só falou de questão nacional, de problemas nacionais. A gente sabe também que a gente luta, ou deveria pelo menos estar lutando, contra o avanço do comunismo e o seu projeto globalista. Isso é coisa que eu acho que a gente concorda. O meu receio do Mourão assumir, cara, com esse caráter positivista que todo militar tem, e ele, Mourão, já deixou explícito que tem, quando falou em relação ao aborto, quando se reuniu com comunistas em agendas extraoficiais, e quando fala em estreitar relações com aquele país lá, que eu não posso falar o nome, senão a nossa live cai, né? Então, você não tem receio que ele assumindo, a gente possa até, estabilizar a situação no primeiro momento, após um breve momento conturbado econômico. A gente pode até estabilizar mais a situação política no país, mas a gente não pode arriscar ainda mais a nossa soberania e botar em risco ainda mais as liberdades individuais que a gente já conquistou com o tempo e, sobretudo, colocar em risco uma luta que pelo menos deveria estar sendo travada contra o comunismo. Bom, vamos lá, vamos primeiro por partes. Eu vou voltar um pouco na sua... onde você fala que... Não fica puto comigo, não. Não, de jeito nenhum, não tem problema nenhum. Até eu vou te falar o que eu penso. Eu respeito o que você pensa, não tem problema. Eu só vou falar o seguinte. Bom, primeiro voltando àquela parte do Flávio, é muito triste você ver um país se submetendo, entendeu? Por causa de um roubo de galinha, né? Mas existe uma outra teoria também, cara, que diz o seguinte: o Flávio Bolsonaro, ele está tentando encobrir algo que é mais sério. Então, assim, se você começa a ver aquele Adriano, que é um cara que ele colocou a medalha no peito, o próprio Queiroz, parece que tem seus 10 assassinatos nas costas e tudo mais, que não foram bem resolvidos, aquele pessoal que estava junto com o Jogo do Bicho e grupo de extermínio, então parece que o negócio ali poderia ser muito mais sério. E é por isso que... Só complementando aí, tem a investigação, inclusive, do Ministério Público, que liga o dinheiro cooptado ali no esquema de rachadinha a uma suposta construção de edifícios para milícia lá no Rio das Pedras, né? Então, assim, o que eu estou lhe falando, talvez isso possa ser muito mais sério, e é até perigoso falar a respeito disso. Isso pode ser muito mais sério, e você vê o país sendo subvertido por causa disso, o país entrando em subversão por causa disso. Agora é o seguinte, Jair Bolsonaro, cara, ele entrou em um loop tão grave, fazendo coisas tão graves, que eu acredito que ele é insustentável hoje. Eu respeito se você acredita que não. Mas o que acontece? Hoje, por causa da turbulência política, o dólar, o valor real, ele deveria ser 4,30, 4,40, tá? Ele está a 5,60, chegando a 5,60 hoje. A bolsa não para de cair, porque você tem crise atrás de crise, gerada por um personagem só, que é Jair Bolsonaro. Quando você fala das liberdades individuais, o que Jair Bolsonaro passou? Passou o decreto 10.046, passou o decreto 10.045, que prevê, inclusive, o reconhecimento facial das pessoas, uma tecnologia que ele sentou, inclusive, para negociar junto com a Huawei. Tá? E aí você tem um presidente, cara, que é blindado por este gado, independente daquilo que ele faça. Então, se amanhã ele amanhã ele demite o Guedes, o gado, no dia seguinte, faz uma ginástica mental para dizer que o Guedes, na realidade, é comunista. Veja, eu prefiro um cara que seja uma incógnita do que um cara que eu tenho a certeza de que está sendo um desastre. Está sendo desastroso. Então, por exemplo, Mourão é um cara que não tem a simpatia de povo nenhum, mas é um cara que todo mundo vai descer o cacete nele. A esquerda vai descer o cacete nele, a direita vai descer o cacete nele, o centro vai descer o cacete nele, e quem sabe, fazendo uma pressão, ele não faça como a Dilma, que assinou a lei da delação premiada. Ou seja, eu entendo que na atual circunstância, na atual conjuntura das coisas e nas atitudes de Jair Bolsonaro, ele é absolutamente insustentável na presidência da República. Eu respeito se você pensa diferente. Você fala assim, não, mas vamos tentar levar, tal, etc. Mas qual é a demonstração que nós temos
Dia após dia. Cara, não são mais crises semanárias, são crises diárias. Todo dia é uma crise. Hoje, se você tem um presidente da República que se comprometeu a entregar os seus exames de saúde, ou seja, a justiça determinou, o presidente do TRF3, o senhor Maran Maia, determinou, ele não vai entregar. Você tem o cara na Polícia Federal, amigo do melhor amigo dos filhos dele. Você tem essas leis passando, você tem um cara que declara que vai entregar a chave do cofre ao Centrão pela governabilidade, para não cair. Então, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson quer inclusive ele no partido, Kassab. Então, diante da atual conjuntura das coisas, eu sinceramente não consigo imaginar algo que possa ser pior do que está acontecendo, cara. Eu não consigo. Então você pega, por exemplo, aí você vai falar, Mourão abortista, a declaração que ele fez. Quem muda isso é o Congresso. A nossa pressão dentro do Congresso é alta. Jair Bolsonaro tem aquela portaria da Dilma que permite que uma mulher chegue, por exemplo, no Pérola Byton e aborte sem apresentar um boletim de ocorrência, sem fazer qualquer laudo. Cadê que Jair Bolsonaro mexeu nessa portaria? Nunca mexeu. Nunca foi atrás. Então, o que nós temos? Qual é a conjuntura que nós temos? Nós temos um presidente que se atém a valores imaginados em cima dele, mas que ele não os coloca na prática. A própria questão do armamento, ele poderia ter devagar, e o Benê Barbosa sabe disso, indo mudando as coisas através de portarias. O que ele faz? Ele faz através de uma medida provisória que ele sabia que ia cair. Então, é melhor você ter um presidente da República que não é blindado por nenhum dos outros setores e que é permeado pela opinião pública, porque todo mundo vai descer o cacete no Mourão. Você imagina se o Mourão, cara, sanciona o juiz de garantia, porra. Os caras matam ele, o cara fica doido em cima dele. Eu digo assim, os caras caem em cima matando. Falam, você sancionou a emenda do Freixo, o Mourão, filha da puta, como é que você faz? Agora, quando é o Bolsonaro, o que acontece? A esquerda fica quieta, e a direita fala, não, ele fez isso porque, veja bem, é uma coisa boa, tal, etc. Então, eu prefiro um presidente que vai sofrer todo tipo de assédio do desejo da população do que um presidente que hoje segue um caminho desastroso, cara. Nosso país está para ser taxado como um país infectado. Você imagina o nosso minério de ferro, a nossa soja, tudo aquilo que nós podemos exportar, porque a nossa balança comercial já é complicada no mundo, nós vamos perder esses mercados, porque os caras estão completamente loucos. Esse é o momento de ver como é que nós vamos. Esse não é o momento de você discutir as teorias, é como é que nós vamos sobreviver aos próximos 7 meses, cara. Olha, no primeiro mês, veja só, no primeiro mês de pandemia, brother, já se autorizou um gasto de 600 bilhões. 700 bilhões é aquilo que nós vamos economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Então, algo precisa ser feito, bicho. E uma crise atrás de crise, não tem como levar isso para frente, brother. Não tem, cara. Eu ia falar sobre isso. Sim, pode falar. A primeira coisa, eu não acho que essa sua leitura, eu entendo, eu apesar de discordar, eu entendo, mas você não acha que essa sua leitura, você está conferindo um pouquinho de uma dignidade, de uma moralidade que esse gado não tem, o gado que eu digo, esses formadores de opinião, eu vejo eles, por exemplo, Bolsonaro caindo e Mourão assumindo, eu vejo eles de uma forma, fazendo um novo batismo e seguindo o novo líder. Eles precisam, o que essa galera faz, mano? Você sabe melhor do que eu. E aqui é importante a gente deixar claro isso para também com mais de 5 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. É importante a gente falar. No momento que você, Diego, e agora o Arthur Duval está sofrendo isso também, e o Danilo, a partir do momento que a gente passa a criticar o governo, e fomos os primeiros a criticar, o pessoal acha que a gente começou a ganhar mais dinheiro com isso. Na verdade, a gente perdeu muito mais, né? Eu devo ter perdido uns 2 milhões de reais, mas pode falar. Pois é. Então, a gente perde, o pessoal acha que a gente ganha inscrito, visualização, a gente perde tudo isso, a gente perde a porrada de inscrito, a porrada de visualização, a porrada de like, a porrada de não sei o quê, o canal perde relevância, porque o sistema do YouTube entende que se você está perdendo inscrito, o seu conteúdo não é tão bom, e você perde dinheiro. Ao passo que quem só elogia vai no sentido contrário, ganha mais dinheiro, ganha mais visualização. Ou seja, criticar
sobre o aspecto financeiro, é algo deletério a se fazer. É um mau negócio. É um mau negócio. Então, a galera já tem que saber que quem está criticando está perdendo dinheiro ao invés de ganhar. E outra coisa, o pessoal fala que a gente critica porque a gente não ganha o cargo. É uma coisa que é bom deixar claro aqui também. A gente já conversou sobre negócios, de repente fazemos um projeto juntos, e, porra, nós dois, eu não vejo nenhum cargo que pudessem oferecer a gente que fosse capaz de fazer a gente ganhar mais do que a gente ganha hoje. A gente ganha muito mais hoje do que em qualquer cargo que a gente pudesse ocupar. Então, também não é esse o que da questão. Mas eu vejo essa galera, voltando agora no assunto aqui, eu vejo essa galera transferindo somente a figura do ídolo do presidente para o novo presidente. Por quê? Porque eles dependem disso. São pessoas medíocres, pessoas que nunca tiveram qualquer tipo de sucesso em porra nenhuma, e agora tem um pouquinho de notoriedade e conseguem algum dinheiro nos seus canais, com visualização, com apoia-se, com não sei o quê, com membro, com caralho. Então, se o presidente cai, essas pessoas ficariam órfãs e teriam que buscar no seu próprio talento alguma coisa. E eu não vejo eles fazendo isso, até porque talento eles não têm. Eles vão ter que migrar, esse movimento vai ter que migrar para alguém, vai ter que abraçar um outro ídolo para seguir subsistindo. Entendeu? Então, tu não acha que essa tua leitura aí você está contando que eles têm algum tipo de dignidade, que o Mourão assumindo, ele não vai ter esse tipo de falsa sustentação? Olha, veja. Primeira pergunta. Só para complementar. E a segunda, para corroborar com a minha opinião, eu acho que o perigo do Mourão é justamente o fato dele ser muito mais inteligente que o presidente. Ou seja, um cara, o presidente, ainda que fosse mal, eu não acredito, sinceramente, aí eu acho que a gente vai divergir também, eu não acho que o presidente seja um cara mal intencionado. Eu não acho que ele tenha intenção de armar um esquema, de ser... Não acho. Eu acho que ele é um cara que fez as escolhas erradas, não tem uma capacidade intelectual suficiente para discernir as coisas, como você falou, não sabe o que é ser conservador, não sabe o que é aquilo que ele pregou, logo não tem como executá-lo, e fez uma porrada de escolha errada, se cercou de uma porrada de incompetente bajulador que acabou agravando a situação. Mas o Mourão eu já vejo diferente. Eu já vejo um cara muito inteligente, e essa inteligência pode ser usada para o mal, inclusive, um cara sem qualquer tipo de cobrança no aspecto ideológico em si, apesar de a gente saber que conservadorismo não é uma ideologia, mas referindo-se ao comunismo, muito mais livre, portanto, para articular qualquer coisa em prol de uma agenda comunista, entendeu? Eu não vejo que ele... E justamente por ele agradar, ele agradaria muito mais a imprensa, ele faria o jogo político muito mais deliberadamente com o Centrão, na minha visão, e teria a sustentação dessa porra desse gado do mesmo jeito que é migrar para ele. Essa é a razão pela qual eu tenho um grande receio dele assumir, entendeu? De repente, hoje eu torço mais para a gente ir aos trancos e barrancos aguentar até 2022, né? Porque esse ano aqui já está perdido no aspecto político, já era, só crise agora, não tem mais o que fazer. E aos trancos e barrancos, e aí lá na frente tentar alguma solução mais inteligente, como você falou, o próprio Moro, etc. Mas também aqui já abro um parênteses para dizer que acho arriscado, não é o teu caso, não é o meu caso, mas a gente vê o pessoal que desgarrou do presidente nessa cisão dele com o Moro, já começa um processo de idolatria ao Sérgio Moro também, que também vai contra o que o conservadorismo prega, né, e defende, né? Então, não acha que isso aí pode ser um pouco perigoso, cara? Veja, perigoso mano. Mas o que não vai ser... A pergunta se tu acha que o presidente é mau caráter também, para ver se a gente consegue divergir mais alguma coisa aqui. Eu acho que depois do que aconteceu com o Moro, cara, qualquer tentativa de suavizar para o presidente, acho que não dá mais. Acho que ele é um mau caráter mesmo. Um cara que coloca o Moro como Judas, um cara como Moro como Judas, que mente a respeito, que falsifica um documento da posse. Eu acho que o presidente da República é um mau caráter. Tá? Então, assim, eu já não penso mais como você a respeito disso. Respeito o que você pensa, porque você é meu brother, meu amigo já acima disso, né? Acima dessas divergências políticas. Mas acho que Bolsonaro é um mau caráter. Acho que entendo o que você está falando, mas você veja, nós estamos... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É do fogo para a frigideira. Ou seja, do lado você tem o Mourão,
que é uma incógnita, ninguém sabe o que vai sair dali, e do outro lado você tem um presidente que desgasta e joga na lama aquilo que você falou no começo desse vídeo. Então, assim, quais são os valores conservadores? Ele desgasta, ele joga na lama, ele coloca sobre a gente um estigma que nós não vamos nos livrar pelos próximos 10, 12 anos, né? Que é um cara ignorante, é um cara... Pô, mano, quando o cara chega e fala, morreram 6 mil pessoas, o cara fala, ainda tá ok? Não sei o que lá. Você vê que ele cola isso na gente, e como você mesmo falou, a cada dia que passa, ele estende mais um tapete vermelho para a esquerda voltar ao poder. Então, assim, se nós temos a chance, se nós temos a possibilidade de talvez ter um pouco mais de dignidade ou de controle na presidência da República, eu acho que vale a pena tentar. Você acha que não? Mas tudo bem, você está entendendo? Se ele vai se desgastar até 2022, você veja, eu não sei como é que vai ficar o câmbio, eu não sei como é que vai ficar as relações internacionais, eu não sei como é que vai ficar como que o Brasil vai ser visto internacionalmente com isso, porque é uma loucura, cara. Todo dia é uma loucura nova, tá entendendo? Eu não sei como é que vai ficar, o que ele vai sancionar no futuro. Eu não sei se nós vamos ter um novo Petrolão e um novo Mensalão, porque ele está entregando a chave do cofre para os bandidos do Centrão. Ó, acabou aqui, terminou aqui a minha no Instagram. Quer chamar de novo? Vou chamar de novo, peraí. Tá. A galera do YouTube está acompanhando. Isso aí que você está falando, cara, eu entendo perfeitamente. Então, assim, é uma questão... Veja, Brigadeiro... É uma questão que eu não discordo de você também. Então, se você chega e fala assim, vamos manter o cara até 2022, mas vamos cobrar. É uma possibilidade também. Só que o que acontece? Cobrar é a ideia prima disso aí. Tem que ser o tempo todo cobrado. Não só ele, como o próximo, apesar de não existir uma pauta aqui, mas é o próximo assunto que... Tô te enviando a solicitação aí, tá bom? Tá, deixa eu mudar aqui a câmera que eu fiz cagada aqui, cara. Peraí, como é que muda essa porra, Jesus? Peraí. Rapaz, eu mudei a câmera aqui, agora não sei como é que é. Calma aí, Nando, eu vou abrir de novo a live aqui. Tá bom. O que eu ia te falar? Estender, cara, essa cobrança, eu acho que precisa ser estendida ao parlamento também. Porque, afinal de contas... Cara, aí, manda para mim de novo a live no Instagram, que eu não estou encontrando ela aqui. Calma aí, vai, agora foi. Vai lá. Foi? Tá, você vai entrar em live aqui logo, calma aí. Bom, tá ao vivo. Vou mandar um convite para você, só um instante. Pronto, eu vou solicitar aqui. Enviou a solicitação. Agora foi. Calma aí, você aceitou o pedido. Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Muito bem, então só voltar a pergunta. Vou só voltar a resposta para as pessoas que caíram e não ouviram, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que nós estamos numa sinuca de bico. Escorrer o bicho pega, se ficar o bicho come, do fogo para a frigideira. Você acredita que dá para levar até 2022? Eu não acredito. Você acredita que o presidente ainda tem boas intenções? Eu, depois do Moro, acredito que ele é um grande canalha. Tá? Eu acredito que ele é um canalha, ele é um traidor da nação e vejo dessa forma. E a situação é essa, cara. A situação é muito triste, né? Eu respeito aquilo que você acredita, mas eu não tenho mais nenhuma esperança nas atitudes do presidente da República. Eu acredito que chegou num ponto de descontrole total, onde nós estamos vendo o aparelho do Estado para a sua família, e nós estamos vendo o aparelhamento do presidente, das leis que ele vai sancionar, do próprio Foro de São Paulo. Hoje, Jair Bolsonaro, para mim, é uma marionete do próprio Foro, entendeu? Você basta ver, então você fala, você imagina, brother, se o Mourão assinasse um decreto como 10.046, que prevê o reconhecimento não só dos seus gestos, mas da sua reconhecimento facial. O monitoramento de cidadãos através do celular, que ele assinou há pouco tempo agora. Então, assim, se o Mourão tivesse feito isso, todo mundo cairia de pau no Mourão. Eu não acredito que o gado idolatraria o cara como o Mourão, porque o Mourão não tem carisma de porra nenhuma, mas que o gado continuaria criando a narrativa que, olha, foi um golpe, tiraram o mito precisa voltar e tudo mais. Acho que seria por aí. Agora, sinceramente, eu não sei. Nós estamos do fogo
para a frigideira. Se continua Jair Bolsonaro, é uma coisa terrível. Se sai Jair Bolsonaro, é uma coisa terrível. Mas eu sou um cara que prefere a possibilidade da melhora do que a certeza da desgraça. Você está entendendo? Não, eu entendo. E te digo, é até por esse motivo que eu entendo o que você está falando e você entende o que eu estou falando, porque realmente é uma situação onde você se sente entre dois abismos que, porra, um tá dando merda e o outro pode dar uma merda maior ainda, e só que, porra, pode ser que melhore, é incerteza. Né? Cara, uma coisa que me preocupou muito, não sei se você viu a respeito, o Paulo Guedes falando que está considerando a possibilidade de imprimir dinheiro para aquecer a economia agora. Cara, isso aí eu vou te falar. Um dia antes eu tinha feito uma live que eu faço toda noite aqui no canal, às 21h30, uma live aqui, e eu tinha falado justamente que o Paulo Guedes era ainda um alicerce, era um cara que avalizava a parte econômica do governo, foi até por isso que o Dória tentou, já numa articulação, no jogo já, como parte integrante do jogo político de 2022, tentou tirar o Paulo Guedes do governo agora, que aí ele, de vez, ele arrebentava com o governo, e aí o Centrão vinha fortalecido cada vez mais. Agora, quando o cara fala uma porra dessa, eu já fico... Cara, eu não sou economista. Porra, meu entendimento de economia é o básico. Só que eu nunca vi em lugar nenhum se imprimir dinheiro e dar certo. No primeiro momento, você tem um aquecimento da economia, lógico, óbvio. E logo depois vem a puta de uma superinflação e arrebenta tudo. Isso aí já mostraria que até o Paulo Guedes já está comprometido com um projeto de reeleição em 2022. Porque, veja só, você pensando na reeleição, aí você entende esse plano, você imprime dinheiro, lá 2021 a economia se aquece de novo, 2022 está no auge, todo mundo se achando rico pra caralho, reelegemos o povo reelege o Jair Bolsonaro, e aí depois vem a superinflação e todo mundo se arrebenta. Como é que você vê, cara, essa mudança o Paulo Guedes era um cara que demonizava a impressão de dinheiro, né? Ele é um cara que... Você vê que que loucura é essa, bicho? Bom, o lance é o seguinte, cara, não é que Paulo Guedes está mudando como ele pensava ou nada do tipo, ele está cogitando quais são as possibilidades para talvez o Brasil enfrentar essa crise. Não é algo que ele quer fazer e não acredito que é algo que ele vai fazer se não for a última instância, você está entendendo? Nós estamos no primeiro mês muito complicado de pandemia, não deu um mês e nós já estamos num descontrole absurdo. O que deveria ser feito é todo mundo estar unido para o retorno mais rápido e vigoroso às funções econômicas, entendeu? Então, assim, se vai achatar a curva de contágio, que se achate de maneira verdadeira. E aí, enquanto todo mundo dorme, nós dormimos também, entramos em hibernação. As economias do mundo estão entrando em hibernação. Se você exporta sapato, você vai vender para onde hoje? Entendeu? Então, a economia mundial ela está hibernando. Se você aproveita, você imagine ursos dentro da caverna, todos eles ali estão hibernando por causa do inverno que está acontecendo e está fudendo os ursos todos. E ele precisa hibernar porque ele come bastante, tem gordura e precisa hibernar para não só passar o inverno, mas para se manter vivo. Aquela gordura vai o sustentar enquanto ele está hibernando. O que o Brasil está fazendo? Quase aí. Mas você imagina o seguinte, olha, o nosso urso, ele está se recusando a hibernar junto com os outros ursos e ele está gastando aquilo que ele tem, né, de maneira, às vezes, até burra. Eu não sei como vai ser, cara. Mas você veja, olha só a confusão que nós nos metemos. Você tem o presidente da República desautorizando o ministro da Saúde. Você tem o ministro da Saúde com medo de falar aquilo que precisa ser dito. Você tem o ministro da Economia tentando agradar o presidente da República. E o presidente da República se reunindo com generais para discutir economia sem o ministro da Economia. Que foi o que ele fez junto com o Braga Neto há pouco tempo atrás. Então, meu amigo, ou nós nos unimos para encontrar uma solução em conjunto para passar por esta, ou aquilo que Paulo Guedes cogita, veja, ele está cogitando
Não é uma realidade nem um plano de ação que ele queira fazer. Aquilo que Paulo Guedes cogita pode se tornar uma realidade. Ou seja, cara, nós estamos fodidos. Nós estamos Não, isso aí. tá entendendo? A gente está realmente fudido. Isso aí eu tô entendendo. Se chegar no ponto de imprimir dinheiro, nós vamos ter um Collor número 2. E naquela época ainda era mais fácil, porque o mercado brasileiro ele era fechado, o mercado brasileiro era muito fechado aquilo que acontecia externamente, né? Chegou o liberalismo com Collor ali, né? Que liberou rápido demais e sem um planejamento correto. Agora, cara, o que pode acontecer no país é muito sério, brother. Você está entendendo o quanto é sério? É por isso que você tem a sua opinião de que, olha, eu acho que vai ser pior se sair, e eu tenho a minha opinião de que eu acho que pior não fica. Você está entendendo? Eu acho que já está num caminho desastroso isso daí, o Jair. Tá entendendo? Então, agora vamos na tua. Vou abraçar aqui a tua opinião de que um impeachment agora seria o ideal. Seria um segundo impeachment seguido que a gente veria aqui no país. Um presidente preso. Desculpa, tem um telefonema aqui aparecendo no meu celular. Eu cancelei. Tem um presidente preso, que foi preso. Tem uma que saiu em impeachment por pedalada fiscal. Tem o vice-presidente que assumiu que também foi preso preventivamente. E agora nós temos um presidente que está cometendo crimes flagrantes. Ô, Vini, pede lá para ela ligar para a portaria, que os caras estão ligando aqui no meu celular, tá bom? Só para não encher o saco aqui. Então, assim, cara, e aí, você não acha que isso já seria motivo para discutirmos aí uma reforma política e, de repente, você é a favor de mudar o nosso sistema político? Cara, aí que tá, brother. O que nós precisamos fazer? Não adianta a gente conjecturar aquilo que está muito longe, tem que conjecturar aquilo que está perto. Então, a primeira coisa, brother, é o presidente da República assumir uma postura de chefe de Estado e não de vereador barato de fundo de quintal. Ele esquece, isso aí já sabe que ele não... Isso, mas essa é a primeira coisa. Não adianta você falar em reforma política enquanto você tem um pedido do judiciário para o presidente entregar seus exames, o ministro da Justiça fazendo uma denúncia gravíssima, a Polícia Federal sendo ali cooptada por um amigo do presidente da República. E você tem também o Centrão sendo cooptado, entregando a chave do cofre para o Centrão. Então, assim, não tem nem como falar de reforma política agora, bicho. É o que dá, qual ferramenta que nós temos para estancar um problema, brother, que daqui os próximos meses vai levar o Brasil à destruição, cara. A destruição da nação. Não tô falando de agora, não. Estou falando assim, ato contínuo a mega cagada que aconteça. Digamos, aconteceu, eu falei, estou abraçando a tua opinião aí de que seria interessante o impeachment. Aí você mesmo falou, um ex-presidente preso, uma presidente que também deveria estar presa, né, mas sofreu impeachment, um outro presidente preso e agora digamos, que sofreu impeachment também. Não seria um momento, já que faremos uma nova mudança, um segundo impeachment seguido num sistema de presidencialismo, que é justamente um dos pontos positivos do presidencialismo, é você ter uma estabilidade de 4 anos do cara na frente do seu país ali como chefe de Estado e chefe de governo. Você não acha que... eu te pergunto isso porque está nesses momentos, né, que muita gente se decepciona com o presidente, inicia-se novamente aquele movimento pedindo intervenção militar, inicia-se um movimento pedindo a monarquia, inicia-se um movimento novamente querendo discutir o parlamentarismo. Vou ser sincero, eu não acho, particularmente, que o Brasil esteja preparado para um sistema parlamentarista. E aí, o que for, ou monarquia constitucional, ou um semipresidencialismo, ou uma república parlamentarista, eu não acho. Por quê? Porque eu acho que ele tem que ter uma maturidade muito mais apurada já do nosso parlamento para que isso funcione. Você imagina um parlamentarismo com um tiririca decidindo quem é que vai ser o nosso primeiro-ministro. É foda, não dá. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho, Nando, é que o presidencialismo que a gente vive é um presidencialismo de mentira.
porque a gente vê o chefe do executivo, e aí agora tira a figura do Jair Bolsonaro, chefe do executivo de uma forma geral, se ele não abraçar práticas não republicanas, ele de fato não governa. A gente vive, ao meu ver, um misto entre uma ditadura do judiciário, tanto é que os caras extrapolam a todo dia as suas funções, eles legislam, eles investigam, eles fazem a porra toda, né, para aumentar os seus braços, os seus tentáculos, e ao mesmo tempo, numa relação ali simbiótica de judiciário e parlamento, a gente vê momentos de parlamentarismo mesmo, de república parlamentarista, onde o presidente tem só ali, poderes cerimoniais que manda mesmo ao parlamento, né? A não ser que exista um mensalão, um petrolão, que aí vira presidencialismo mesmo. O que tu acha, bicho? Você consegue vislumbrar algum arranjo político que caberia mais ao Brasil, que fosse mais eficiente em termos de governo? Olha, não, eu não consigo chegar a esse ponto de falar, vamos para um parlamentarismo, vamos para uma monarquia, vamos para não sei o que lá. Não, eu acho que você só tem que cumprir a lei. Agora, quando se diz que o presidente não poderia fazer, eu discordo completamente, porque eu acho que ele poderia fazer. O presidente foi eleito com a segunda maior bancada da Câmara. Isso foi concedido a ele. Não estou falando dele, não. Ele teve, hoje não faz mais. Ele teve a chance de fazer. Ele tinha apoio popular maciço, ele chegou com uma mensagem do novo, vamos fazer algo novo aqui, e aqui aquela que era a maior preocupação dele e de todos nós, que era a tal da governabilidade, a gente deu para ele, porque a gente renovou mais de 40%, a gente conferiu para ele maioria lá. Então, ele teve chance de fazer. Eu não tô, foi cagada, por cagada dele, ele se isolou por cagadas dele, não medidas erradas, decisões erradas, e hoje golpe porra nenhuma. Hoje ele estava sofrendo as consequências das medidas, das cagadas que ele fez. Ponto. Eu estou falando de forma geral, porque a gente vê que antes a coisa funcionava mediante mensalinho, petrolão. Então tinha que ter um arrego no parlamento para que o executivo, de fato, ele mandasse, né? Por conta uma visão mais generalista de cenário político brasileiro mesmo, não só dessa situação. Cara, olha, então, como eu falei para você, eu não posso falar, vamos para o parlamentarismo, vamos para uma monarquia, vamos para não sei o que lá, porque eu não tenho eu não tenho arcabouço intelectual para cogitar esse tipo de coisa. Essa é a verdade, entendeu? Isso aí precisa ser feito com uma pessoa que entenda muito de Constituição, para uma pessoa que entenda muito de arranjo de leis. O que eu acho, cara, é que a coisa é simples, sabe? Eu penso de uma maneira simples. Eu acho que a coisa certa, ela precisa ser feita. Então, aquilo que Bolsonaro tem feito não é a coisa certa. Ela é longe disso. É a coisa... E ele tinha não só o povo, como você acabou de falar, ele tinha o povo, ele tinha boa parte do parlamento e diversas coisas ele deixou passar. Se ele tivesse vetado, por exemplo, um fundão eleitoral, isso não votaria o parlamento, não existiria mais, entendeu? Ele tinha a chance de quebrar o establishment. Então, o que eu acho, cara? Eu acho que, na atual conjuntura das coisas, é uma crítica séria, severa, é a necessidade de o presidente, se ele não cair por um impeachment, ele fazer aquilo que determina a lei com aquilo que os seus eleitores esperavam dele, né? Então, uma autonomia na Polícia Federal, uma posição de chefe de Estado nesse momento de pandemia, uma união com seus ministros. Você não está vendo isso, né? E eu acho que o horizonte ele é curto demais. Ou seja, você imagina, se você está em cima de uma planície, você consegue ver longe, certo? Mas hoje, cara, nós estamos dentro de uma selva muito densa. Quando os 3 próximos passos é aquilo que a gente pode entender do futuro. Os 3 próximos passos estão dentro de um lamaçal. O que a gente vai fazer? A gente vai pelo tronco, que é uma merda, ou a gente vai continuar pela lama? É isso que dá para pensar, cara, porque o horizonte ele é muito curto e muito instável no momento. Nós não sabemos o que o presidente vai fazer amanhã. Nós não sabemos o que vai sair com uma cartada amanhã. Ele não vai entregar os exames. Qual vai ser a cartada depois disso? Não sabe. Será que o PGR já encheu o saco do PGR? Cansou de ser marionete do presidente da República e vai denunciá-lo por crime comum? Quem é que sabe?
Não sabe, cara, o que vai sair amanhã. Você tocou nesse assunto. Eu acho que o PGR já mostrou que veio agora quando ele provocou o STF para abrir inquérito em relação ao Moro e o Bolsonaro. O que acontece? Eu acho, qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento sabe, cara, a chance do Moro ter provas robustas contra o Bolsonaro é enorme, conhecendo o perfil do cara. Porra, o cara, ele lutou contra um establishment muito mais qualificado, inclusive intelectualmente, do que o que está aí hoje, né? E tentaram pegar ele, quando ele vazou aquela conversa do Bessias lá do Lula com a Dilma, tentaram de tudo que é jeito pegar o cara, meu irmão, e não conseguiram. E isso até pessoas da STF, Dilma Mendes, porra, queria a alma dele, a galera queria a alma dele e não conseguiu. Então, porra, é óbvio que, principalmente para quem está dentro do governo, sabe que a chance do Moro ter muita coisa robusta para ferrar o presidente é enorme. A partir do momento que o Aras vai lá no STF e diz o seguinte: veja, eu quero que instaure-se um inquérito. Eu quero saber que papo é esse aí, quem é que tem a razão, que para mim está dando um tiro muito mais no presidente do que um tiro no é lógico, até porque o Celso de Mello acatou de maneira a colocar o presidente da República no paredão, entendeu? Então, assim... Mas é óbvio que em cima do... E a prova de que a coisa realmente vai nesse sentido é que o cara reduziu para 5 dias. Eu nunca vi o STF ser tão rápido em nenhuma decisão. Reduziu para 5 dias o prazo para o Moro prestar depoimento. O cara já foi em 24 horas. Porque você sabe que em novembro o Jair Bolsonaro tem a prerrogativa de escolher o substituto para o Celso de Mello, e esse substituto vai tomar conta do inquérito, aquilo que seja feito, e você tem as pessoas correndo contra o tempo porque está latente um aparelhamento da Polícia Federal. Não só Alexandre de Moraes toma preventivamente a decisão de manter os delegados em cima do caso, mas também de tirar o Ramagem de lá, e ele vai ter que escolher um outro. Então, é uma corrida contra o tempo. Cada um deles tenta abocanhar o sistema dessa forma. Agora, fica muito claro que Jair Bolsonaro tem alguma coisa muito séria a esconder lá, e que a coisa vai estourar, cara. Vai ser difícil nos próximos meses, próximos dias também. Meu irmão, a minha esposa, inclusive, tá me chamando aqui para almoço já, viu, cara? Nós discutindo os ramos do mundo, mas eu tenho aqui que me acatar a autoridade máxima dentro de casa aqui. O Supremo Tribunal de casa. Antes da gente terminar aí, para você não sofrer um inquérito aí também, deixa eu terminar aqui. O que você acha que aconteceu com o Olavo de Carvalho, cara? O que você acha que tá gagá? Eu acho que, meu irmão, é desonestidade pura, né? Mas o que tu acha? Tá gagá também? É a mistura das coisas, cara. Primeiro a vaidade, né? Isso, inclusive, cara, quando o Eduardo veio aqui e o Jair Bolsonaro, quando eles já tinham eleito grande parte dos seus deputados. E aí o Olavo de Carvalho começou a falar: essas eleições são fraudadas, se o presidente da República não falar, é um fraco, é um frouxo e tal. Aí eu cheguei e falei pro Eduardo: olha, cara, o Olavo é um cara que tem um ego gigantesco. Por que você não liga lá e adula ele e tudo mais? Aí foi lá, ligou, adulou, e o velho parou com isso. Sempre que o Bolsonaro vai fazer uma grande cagada, ou uma coisa que avilta contra o próprio povo brasileiro e a inteligência das pessoas, ele vai lá e dá um jantar e uma medalha para o Olavo de Carvalho, você está entendendo? O Olavo de Carvalho é um cara que se deixa seduzir pela lisonja e pelo próprio ego. Além disso, ele chegou em um momento da velhice, onde ele já não consegue ler mais, da última vez que foi para o hospital não consegue ler direito, e ele se instrui por caras imbecis como Alan dos Santos e a turma da Terra Plana. Então, quando você pega esses fatores e juntos, você tá aí. Tá aí. Hoje, o Olavo de Carvalho, que era um homem que escreveu grandes livros e que tinha uma percepção grande da realidade, hoje é um velho senil, gagá, canalha, porque é canalha, tá? Canalha. Sem dúvida, canalha. Canalha, né? Fazendo esse tipo de palhaçada, entendeu? Passando pano para o impassável, quando ele sabe que Jair Bolsonaro hoje é uma marionete do Foro de São Paulo. Acabou.
É isso. Perfeito. Perfeito, meu irmão. Cara, um prazer, com você, prazer ver você aí. Como é que tá a família nessa pandemia? Graças a Deus, tudo bem, cara. Eu tô começando até a gostar da minha mulher agora, depois de 7 semanas em casa. Tô começando até a gostar da minha esposa depois de 7 semanas. Eu acho que se ficar mais umas 3 semanas aqui, não vai ter jeito. Eu vou ter que acabar fazendo sexo com ela mesmo. Vai ter Mas tá tudo ótimo aqui. Graças a Deus, tá tudo ótimo, cara. Graças a Deus. Cara, graças a Deus. Manda um abraço para os meninos aí, entendeu? Para sua esposa. E que você passe bem. Eu vou estar orando por você esse tempo aí, tá bom, meu irmão? Com certeza que eu também, irmão. Fica com Deus aí. Obrigado pela participação. Sempre um prazer. Um abraço, querido. Até mais.